Olá, gente. Bom dia. Eu sou a Júlia. Esse grupo é composto por mim, pela Ellen, pela Ana Clara, pela Camila Frois e pela Mariana Pugirá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a semitogênese, o processo de formação dos somitos e placões. Mas, antes da gente começar a falar sobre o nosso trabalho, eu quero recapitular sobre as coisas que nós já aprendemos, que nós já vimos até aqui. Então, nós já vimos que ocorreu o processo de gastrulação, que foi a diferenciação entre nos três folhetos embrionários, né? O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Nós também já vimos o dobramento do embrião, formando um cilindro, né? Nós vimos o processo de neurulação, que forma um tubo neural com a ajuda da notocorda. Então, o que nós temos até aqui? Nós temos um embrião que possui uma placa pré-caudal, uma placa caudal, um tubo neural e um mesoderma, sendo ele paraxial, intermediário e um lateral. Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a diferenciação do mesoderma paraxial nos somitos e no ectoderma nos placões. Sabendo que já ocorreu o processo de gastrulação e também o de neurulação, podemos ver as diferenciações do mesoderma, como a Júlia disse. Em específico, o mesoderma paraxial. Então, as células do mesoderma paraxial vão se diferenciar e formar uma série de pares cilíndricos. Eles são chamados de somitômeros. Até que são formados os 7 primeiros pares, os quais vão originar os músculos da face e também da mastigação. Quando 20 somitômeros estão estabelecidos, o aumento da adesão entre as células do 8º par em diante gera blocos denominados somitos. E o que são somitos? Somitos são as diferenciações do mesoderma paraxial e são estruturas epiteliais. Na foto, dá para ver que são essas estruturas arredondadas. Eles controlam as vias das células da crista neural e da migração dos axônios motores, ou seja, é responsável pela segmentação do sistema nervoso periférico. Existe em torno de 42 a 44 pares de somitos, e isso varia de acordo com o tamanho do indivíduo, sendo ele também um indicador de idade. Bom, os somitos surgem a partir do 20º dia de desenvolvimento embrionário e se desenvolvem até o 40º dia em média. Eles são formados no mesoderma paraxial, como nós já vimos, e compõem um eixo ao lado da notocorda. Nessa imagem dá para ver os pares de somitos, né? Estruturas arredondadas, e dá para ver também as estruturas citadas que já existem. O tubo neural, a região craniana e o mesoderma. Nessa outra imagem também dá para ver certinho o tubo neural, a notocorda e os somitos. Agora eu vou falar sobre quais estruturas são derivadas dos somitos. As estruturas derivadas dos somitos são o esclerótomo, o sindétomo e o dermomiótomo. Essas estruturas depois também irão se transformar em outras estruturas. Começando pelo esclerótomo, ele é uma estrutura que ela se deriva da transformação das células da parte ventromedial do somito. Ele passa por uma transformação chamada de epitélio mesenquimal e assim é formado o esclerótomo. O esclerótomo futuramente vai formar o esqueleto axial, que são as vértebras e as costelas. O sindétomo, ele posteriormente vai originar os tendões. E o dermomiótomo, a gente pode falar que ele é dividido em 3 seções: o dermátomo, o miótomo e as células miogênicas. O dermomiótomo, no geral, vai formar a derme e a musculatura esquelética. Mas, falando especificamente de cada um, o dermátomo, ele vai se diferenciar e formar a derme. O miótomo, ele vai se desprender do dermomiótomo, é uma estrutura que se desprende do dermomiótomo e vai formar a musculatura esquelética. Já as células miogênicas, elas ficam localizadas na porção ventrolateral do miótomo e elas vão migrar para as respectivas partes do corpo
que elas devem, e lá elas vão se diferenciar e formar os membros superiores, o diafragma e a língua. Aqui nessa imagem, a gente consegue entender melhor cada uma dessas partes. Essa parte em azul, ela é o esclerótomo. Já essa parte em roxo é o sindétomo. Todo esse conjunto de amarelo com laranja é chamado de dermomiótomo. Essa parte mais superior é a que se diferencia em derme, já essa parte mais inferior é a que se desprende do dermomiótomo, forma um miótomo que vai se transformar na musculatura esquelética. Já as células da parte ventrolateral, ela se localiza nessa parte aqui e depois ela vai migrar para os lugares respectivos. O que é relógio de segmentação? O relógio de segmentação é um relógio molecular que apresenta ondas cíclicas de expressão de alguns genes. Esse relógio regula de quanto em quanto tempo os genes devem ser expressos no somito. Nessa imagem, a gente consegue entender melhor como funciona o relógio de segmentação. Nessa primeira, a gente percebe que a expressão do gene está na parte mais caudal da célula pré-somítica. Nessa segunda imagem, a gente percebe que ele já não está mais nessa parte, que ele está numa parte mais superior. E nessa terceira imagem, a gente vê a formação dos somitos, com a expressão apenas na parte inferior do somito, e nessa quarta imagem a gente vê o ciclo recomeçando. Agora nós vamos falar o que são os genes homeóticos. Os genes homeóticos, eles vão funcionar como o norte do nosso organismo para saber aonde as estruturas do nosso corpo vão se desenvolver. Quando os genes homeóticos eles são superativados ou inativados, isso é causado por algum tipo de mutação. E as estruturas do nosso corpo, elas podem se desenvolver em lugares errados. Vocês já devem ter ouvido falar de alguma pessoa que tinha um dedo na palma da mão, ou então a orelha fora do lugar. Isso é causado por algum tipo de mutação. E a maioria dos genes homeóticos de animais, por exemplo, ela codifica o fator de transcrição de proteínas que contém numa região chamada homeodomínio. E são chamados de genes OX. Genes OX são genes homeóticos. Esses genes OX, eles são ativados por uma cascata de genes reguladores. E as proteínas codificadas por genes iniciais que vão regular a expressão dos genes tardios. Os genes OX, eles são encontrados em muitos animais, como os humanos, né, por exemplo, e as mutações desses genes, como a gente já falou, pode causar doenças genéticas, dessas desregulações. E, então, resumidamente, né, os genes OX, os genes homeóticos, eles são genes que vão selecionar e dar identidade aos segmentos inteiros ou estruturas dos corpos dos organismos em desenvolvimento. E agora, se tratando dos placoides. Os placoides, eles são formações que fazem parte do processo de desenvolvimento do feto da 4ª à 5ª semana. E, se tratando de animais, como por exemplo os peixes, os placoides vão ser importantes na formação de escamas. Já em seres humanos, nós temos os placoides atuando na formação de 3 coisas, por exemplo, como a formação nasal, que serão os placoides nasais, eles vão formar o assoalho das fossas nasais, como também na formação óptica, onde na vesícula óptica vai acontecer os placoides de lente ou placa de lente, e na formação ótica, onde mais ou menos ali na 4ª semana, o placoide óptico ele vai invaginar até o mesênquima adjacente, formando assim a fosseta óptica. E agora a Mariana vai explicar com mais detalhes a respeito do que os placoides vão formar. Tá, então eu vou aprofundar um pouco sobre o surgimento das novas estruturas através dos placoides. Por exemplo, o mesênquima nasal ao redor das placoides nasais se torna mais espesso, originando as saliências nasais medial e lateral, que futuramente formarão o nervo facial responsáveis pelas expressões faciais. No fundo dessas saliências se encontram as fossas nasais, que são responsáveis pela formação das narinas e das cavidades nasais.
Os placoides ópticos, também conhecidos como placoides do cristalino, se invaginam para formar as vesículas do cristalino que darão origem aos cristalinos. Juntamente com as vesículas do cristalino, os placoides atuam sobre as vesículas ópticas, causando a invaginação que gera o cálice óptico, que se diferenciará na retina. Já os placoides óticos sofrem invaginações que formam a fosseta ótica, que dará origem à vesícula ótica e futuramente irá se diferenciar no labirinto ósseo e labirinto membranoso, que compõem o ouvido interno. Esses foram alguns processos de formação dos somitos e placoides. Aqui estão algumas das nossas referências e muito obrigada pela atenção.